Fala pessoal, tudo bem? Júlia Ribeiro aqui, eu sou comunicadora e publicitária e eu tô aqui entrevistando uma pessoa que inclusive é o meu marido, Que mas a gente vai deixar esse isso? detalhe pra depois. E tô aqui também com o Vini Firmino, que vai fazer parte dessa entrevista. Eu queria primeiro que o Vini se apresentasse. Quem é você, Vini? O que que você tá fazendo aqui? Olá pessoal, tudo bem? Estou muito feliz por aceitar esse convite aqui, esse casal incrível. Meu nome é Vinícius Firmino, eu tenho algumas empresas e vai ser um prazer estar entrevistando. Na verdade, vai ser uma troca, né? É. A gente vai trocar muito conteúdo aí, mas o foco vai ser sobre o mercado de leilões. E tô animado para esse bate-papo, Muito hein? Isso bom. Cara, aí. essa parte de apresentação é uma coisa bonita, né, cara? Gostou? Cada um Chique, fala, né? gostei. Aqui, ó. Que Leonardo isso? Ribeiro, especialista em leilões Gostei, de carro. gostei. Muito bom. E E para você, quem quem é não me você? conhece, eu me chamo Léo Ribeiro, sou especialista no mercado de leilão. Estou atuando há mais de 6 anos dentro dessa operação, de forma integral, vivo e respiro o mercado de leilão. E trago bastante conteúdo para vocês, tanto na minha rede social, que é Léo PF Ribeiro, quanto nessa versão aqui de podcast também, que a gente pode estar conversando de uma forma um pouco mais solta e um conteúdo um pouco mais longo. Boa, muito bom. Se você tá vendo esse vídeo, quer dizer que você tá no canal do Leonardo Ribeiro. Aqui a gente tem vários vídeos, vários conteúdos, cortes do Léo, de fato, né, nos pátios de leilão, processo de cada carro do Léo. Sou suspeita, sou esposa dele, então eu sei que o trabalho realmente é excelente. Mas se você já tá aqui, se inscreve, dá uma curtida aqui nesse vídeo e acompanha o canal que tem muito conteúdo bom por aqui. Boa. E pra começar, queria falar pra vocês aqui que estão nos ouvindo que a nossa vida, minha e do meu marido, é engraçada. O Vini sabe disso. A gente muitas vezes tá sem carro, só que meu marido trabalha com carro e acontece que a gente vai usando os carros que estão ali, né, em casa. Então eu pego ali as chaves que tem lá em casa, pego um carro e falo, Léo, posso usar esse carro? Ele fala se eu posso ou não, eu queria entender de você, meu amor. Como que começou essa paixão? Você sempre foi apaixonado por carro? Como que começou essa história? Boa. Na realidade, eu tava contando essa história hoje no meu almoço. E a realidade é que ninguém na minha família trabalhou com carro, né? Na realidade, quando eu falei da possibilidade de trabalhar com carro, meu pai falou que só um 71 trabalha com carro. Ele não está de todo Então errado, que tem muito 171 eu mesmo. tive essa impressão desde pequeno, que eu acho que é a impressão que a maioria das pessoas tem quando fala, né, de carro, ainda mais quando você fala de um nicho como de carro de leilão. Então, na realidade, eu tentei abrir algumas empresas, a maioria deu errado. Aí eu fui para a parte de incorporadora, né? Comecei uma incorporadora no ramo de Minha Casa e Minha Vida, fiz 1 ano e meio, 2 anos disso na minha vida, uma coisa que deu dinheiro, mas era uma coisa que eu não me encontrei naquilo, entende? E aí eu decidi vender a minha parte, fiquei sozinho e comecei a namorar hoje minha digníssima esposa, e foi nesse momento, na realidade, que eu decidi buscar sobre um mercado que me possibilitasse ter um carro sem perder tanto dinheiro por ter um carro. Na realidade, a minha ideia não era ganhar dinheiro, não era ter um trabalho, né, full time, mas era simplesmente alguma forma de eu ter um carro interessante sem ter todo o ônus daquilo, que é a depreciação, que é o IPVA, que é a manutenção. Então, cara, como é que eu poderia viabilizar, né, como eu sempre gostei muito de carro, como que eu poderia viabilizar ter os carros que eu sempre sonhei sem todo o ônus que isso carrega, entendeu? E foi aí que eu encontrei o mercado de leilão, comprei uma mentoria na época, foi uma mentoria legal, mas foi uma mentoria ainda muito inicial, então não tinha ainda muito suporte, mas eu mesmo assim consegui. Em 1 mês e meio eu comprei meu primeiro carro, que foi um carro que você já estava comigo quando eu comprei. Verdade. Uma C250 Vanguard 2018, uma pequena monta. E, cara, fiz tudo assim de uma forma muito amadora, mas ao mesmo tempo muito sortuda, porque eu sempre falo que se eu tivesse errado nesse primeiro projeto, eu tinha grande chance de errar, né? Eu não ia continuar, mas eu dei certo, continuei, ganhei dinheiro com ele. Depois eu comecei a buscar investidores, prospectei alguns investidores com esse case, porque eu sempre tive muito acesso a isso, né? Sempre foi a minha forma de manifestar, foi através cara, case, proposta e tal. Então eu mostrei isso para muita gente, consegui alguns investidores e comecei dentro do mercado. Legal. Então, acho que o meu maior diferencial que eu falo é porque muita gente, isso é maravilhoso, que é uma coisa que eu sempre falo, o mercado de leilão, cara, ele possibilita você trabalhar em meio período, né? Possibilita você trabalhar com uma renda extra. O mercado de leilão possibilita você que às vezes é um advogado, você que às vezes é um dentista, você que às vezes é um empresário, né, de um outro negócio, um outro nicho. Ele possibilita você de ter um segundo empreendimento, uma fonte de renda, entendeu? Que eu acho que faz muito sentido. Então, no meu caso, acho que o meu maior diferencial foi porque eu entrei de cabeça, fui integral desde o início. Legal. Desde o meu primeiro carro, eu fui integral. Entendeu? Sobre isso, uma coisa que me chamou a atenção que o Léo falou, e é uma pergunta genuína, tá? Você tem carro? Eu tenho Vini hoje tem um carro. Qual é o seu carro? um Audi Q3.
Quando a gente fala, né, o Léo falou, não, eu queria ter um carro sem a depreciação que isso acarreta. Isso não é algo que eu penso normalmente. Por que ter um carro automaticamente faz com que aquele meu ativo, aquele meu bem, que na verdade é o passivo, se deprecie? Tá, Faz vamos sentido? lá. Quantos por cento se deprecia? Esse é um excelente ponto. E aí eu queria perguntar pra você, por exemplo, que tá assistindo, o Vini falou que tem um carro aqui. Hoje, qual é o seu carro? Quanto que você tem investido em um carro? A primeira coisa que você tem que saber é que existe uma variável chamada custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É quanto que você está deixando de ganhar se aquele capital que está hoje imobilizado em um carro tivesse aplicado em um outro tipo de investimento. Então, por exemplo, hoje a gente tem a CDI, que está dando ali em média 1% ao mês. Né? Ou seja, se você tem um carro de 130 mil, a gente está falando de 1%, R$ 1.300 de custo de oportunidade mensal. Ou seja, a primeira coisa que você tem que pensar é, eu estou imobilizando meu capital para ter um passivo, que é o meu carro, e isso está me gerando, no mínimo, um prejuízo de R$ 1.300 no mês. Além desse prejuízo, tem diversas outras coisas que acompanham, como por exemplo IPVA. Né, que é 4% no mês, depende da sua localidade e tal, mas em média, Rio de Janeiro, São Paulo, 4% no mês. Mês ou no mês? Desculpa, perdão. IPVA 4% no ano. Então tem o IPVA, que é 4% ao ano, você vai ter a depreciação normal do carro, né, que acontece aí, varia de caso para caso, você tem a manutenção, né, além do custo de oportunidade. Ou seja, você tem um prejuízo em diversos fatores quando você fala de um carro que você está ali como um passivo. Agora, quando você fala do mercado de leilão, é muito interessante porque uma pessoa física que não trabalha com isso, que não é especializada, mesmo que não vá revender e ganhar dinheiro na revenda, consegue potencializar e transformar um ativo, um passivo em um ativo. Ou seja, você já gastava aquele dinheiro, você já ia ter que ter um carro, você já ia ter que mobilizar um capital. Então você só vai transformar o capital que você tem ali imobilizado como passivo, que está te fazendo perder dinheiro, em um ativo, que vai te rentabilizar em média de 3 a 7% ao mês. Legal, tá Que vendo? isso, irmão? Você faz uma piramidezinha. É a pirâmide no comecinho. Quem diria que o áudio do Vini tá dando prejuízo no Meu Vini? Deus do céu. Já vou vender o áudio amanhã. Cara, mas é sério isso. Isso é uma coisa interessante, é uma conta que a gente tem que fazer. E por que você... hoje eu sei que você está no mercado de carro de luxo. E o que te fez abrir os olhos para esse mercado? Porque você poderia também rentabilizar com um carro popular. Boa. Por que o carro de luxo? Tá, vamos lá. A resposta mais sincera e verdadeira é... porque eu queria andar de carro de luxo. Essa é a resposta mais sincera e verdadeira. Uma das coisas que eu falo que é a maior diferença, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o mercado de imóveis de leilão que está bombando. Para mim, né, são dois fatores diferentes, a gente pode até falar disso depois, que é a diferença do imóvel de leilão para o carro de leilão. O carro de leilão, ele tem uma coisa que o imóvel de leilão não dá, que é a possibilidade de você usufruir daquele bem. Então o imóvel, você vai comprar ali o imóvel, ele vai ficar ali e você vai, cara, deixar o imóvel parado ou você vai alugar, mas você não vai usar. O carro, cara, você compra uma Mercedes e quando não vende, você usa. Entendeu? Então, por que eu escolhi o mercado de luxo? Primeira coisa, porque eu tinha vontade de ter aquele carro. Então, como eu disse, eu não entrei nesse mercado para inicialmente trabalhar. Eu entrei nesse mercado para poder realizar um sonho meu. Entendeu? Para realmente realizar um sonho meu, tornar possível, tornar viável sonhos meus que eu tinha de carro. Depois, eu comecei a entender o porquê que para mim fazia sentido trabalhar no mercado de luxo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho hoje uma planilha que eu coloco todas as vendas que eu já tive, quais são os carros, etc, e a fonte da venda, e eu descobri que mais de 50%, perto de 56% das minhas vendas até hoje foram para amigos e conhecidos. Ou seja, eu aproveito meu ecossistema para vender o meu produto. Entendeu? Isso é legal porque existe o perfil comportamental, né? E você fala muito disso no seu Instagram, na sua mentoria. Como que é impressionante como existem tipos de pessoa e tipos de ambiente e ecossistema. Então, se a Júlia está inserida em um ambiente onde ela conhece muita gente que compraria, às vezes, mais um Honda Fit, um HB20, talvez faça mais sentido eu entrar nesse mercado, entendeu? Então, o Léo, não. A gente mora na Barra da Tijuca, mora em um lugar onde as pessoas têm essa possibilidade financeira. Então, existe perfil comportamental, eu sempre falo que né? o seu ambiente, ele vai moldar o seu mercado. Legal. Entendeu? Então, cara, não adianta você querer vender Mercedes se você mora num lugar onde ninguém consome Mercedes. Faz sentido. Porque aquilo não faz parte do seu ambiente. Da mesma forma, não faz sentido você aqui em Alphaville, por exemplo, onde você mora,
querer vender um Corsa, sendo que você não vai ter networking para isso, entendeu? Então, uma coisa que eu falo pro meu mentorado é, cara, qual é o melhor mercado? Depende. Quem é você? Quanto dinheiro você tem para investir? Qual é a sua necessidade no momento? Qual previsibilidade você quer ter? Quanto apetite a risco você quer ter? Quanto de margem você precisa? Então, assim, são vários pontos que você tem que traçar. Não é uma resposta simples assim. Legal. E empreender um pouco disso, né? A gente ter uma iniciativa, tomar um primeiro passo, tem um pouco disso. E se você hoje fosse começar do zero? Tá. Hoje, vamos supor que o Léo ele não tivesse conquistado tudo que ele conquistou, ganhado, né? Vendido quanto que ele vendeu. O que você hoje... Você faria algo diferente? Se você fosse recomeçar tudo do zero hoje, você faria algo de diferente? Eu faria. Eu faria algumas coisas diferentes, obviamente, várias coisas diferentes. Mas uma das coisas eu equilibraria, né? Uma coisa que eu falo é o ciclo virtuoso, né? E dentro dos carros, a gente tem alguns tipos de carros que a gente pode pegar. Porque quem me conhece, me segue, sabe que eu trabalho com um carro batido, né? E uma coisa óbvia, quanto mais batido o carro, mais margem você tem. Quanto mais exótico, mais margem você tem. Okay. Quanto mais caro, mais margem você tem. Só que quando eu decidi isso, eu fiz uma besteira. Eu fiquei apaixonado e viciado por margem. Só que para ter margem, você tem que ter complexidade. Onde é que tá a margem? Tá onde ninguém quer. Entende? Então, por exemplo, por que muita gente ganha dinheiro com apartamento abandonado? Que ninguém quer. Porque ninguém quer. Agora, qual é a chance de você despachar aquele apartamento todo reformado, cheio de margem? É muito difícil. Sim. É a mesma coisa com carro, né? Até, por exemplo, você que às vezes não trabalha com leilão, se você for procurar um carro na praça, qual carro vai estar barato? Aquele carro que tem que mexer em motor, aquele carro que você vai ter que fazer pintura, lanternagem, funilaria. Então, eu fiquei apaixonado por problema. E isso é muito bom. Isso é verdade, Só é verdade esse bilhete. Ela sabe disso. Ela realmente Quantos sabe. carros não chegaram lá em Só casa que sem assim- airbag estourado? Só que assim, cara, qual é a situação? O maior problema é o seguinte, eu sempre falo que você tem que ter uma gestão de capital, né? E, por exemplo, se eu tenho 1 milhão para poder investir, tá? Investe 60% em margem para você ter, cara, complexidade de margem, mas você tem que investir 30%, 40% em carros de alto giro, né? Que tem uma Seguros. maior liquidez, que não são tanto batidos. Por quê? Porque esses carros de muita margem, às vezes eles podem dar um problema. Isso é normal acontecer. É um carro muito batido, o carro que não é batido dá problema. Imagina o carro que você está consertando. Isso é normal. E você tem que ter paciência. Você não pode ficar aqui, ó, afobado e querer vender antes, que aí você perde todo o seu lucro, né? Então, se eu fosse falar rapidamente um erro que eu cometi, eu fiquei tão viciado em problema que eu não soube equilibrar os pontos que eu estava executando. Então, hoje o que eu faria e é o que eu faço hoje, né? Eu tenho grande parte do meu capital para carros mais complexos, carros batidos, carros que eu sei que vai demorar para eu reaver aquele dinheiro, mas eu tenho uma parte também significativa do meu capital para giro rápido, porque são esses carros de giro rápido que vão me dar um FII mensal, né? um giro mensal que vai poder custear a minha vida e tal, para eu esperar e ter calma, paciência para essas pancadas financeiras que eu tenho nesses carros um pouco mais complexos, entendeu? Acho que fez sentido, né? Faz todo sentido. E quando a gente fala de cases, agora na prática, se você pudesse destacar 2 carros que você arrematou muito bem, ou o processo foi muito positivo em todo o seu processo, 2 processos muito positivos, financeiramente falando, e 2 processos em que você às vezes se arrepende, ou sabe que cometeu algum erro, ou na compra ou na venda. Tá. O que você falaria? Vamos lá. Um case, eu vou falar um carro que foi um carro dos meus sonhos, né? Há pouco tempo atrás eu comprei uma... Inclusive, nesses últimos meses eu tô realizando alguns sonhos de carro. Eu comprei uma X5 híbrida blindada 2023, peguei uma A45 AMG 2020 e peguei uma C43 AMG 2017 ou 2018, acho que é 2017, blindada pela Kart. O meu sonho, cara, foi ter essa C43, que é uma Mercedinhas Coupé, 2 portas, AMG. Cara, o carro
lindo, irmão. Mercedinhas. Uma coisa- Mercedinha, coisa básica. Uma- Mano, Mercedes. o carro é lindo. Legal. O carro tinha stage 2, o carro blindado, assim, era um carro que eu sempre sonhei. E quando chega um carro lá em casa muito parecido com outro carro que o Léo já teve, aí eu, nossa, é igual aquele. Ele, igual? Não tem nada a mas ver. a Julia, ela exagera. Ela não sabe diferenciar as bolinhas de um Audi pra um negócio, pra um triângulo de Mercedes. É Não, uma tô bem coisa melhor, impressionante. tô bem melhor. Não, é impressionante. É uma coisa que eu fico assim, Julia, não é possível. Até uma criança sabe essa diferença. Que bom que é o seu trabalho. Mas assim, voltando. Essa C43 sempre foi um sonho pra mim. E eu comprei, na realidade eu comprei no Rogério Menezes, lá do Rio de Janeiro. Foi um carro que acho que a FIP era 280. Tava bonitinho o carro, não tinha nada demais. Eu comprei por 112, gastei 40 mil reformando. Né, 40 mil ou 35 mil reformando. E cara, usei o carro, mano. 3 meses muito bem usados. Mas assim, muito bem usados. Carrão. Eu amei usar o carro. Eu amei Nossa. usar o carro. E eu vendi o carro pra hoje um cara que é meu amigo, que virou meu mentorado depois, que é o Lucas. Abraço, Lucas. Comprou o carro por 220 mil no Pix. Tum. E aí, pô, você pensa, 112 mais 40, a gente tá falando de 152 para 220 é um bom dinheiro. Quase Entendeu? 70 mil de Então, lucro. cara, você ter a possibilidade de andar com um carro desse e lucrar com essa operação Em é quanto muito tempo? bom, entendeu? Em quanto tempo de operação? 2 meses e meio para ficar pronto, mais 3 meses andando, uns 5 meses de operação. 5 meses pra gente lucrar 70 mil em cima de 112 mil? Não, Não, 150. 152. Tá bom, pô. E tu não fica com pena, não, de vender? Tipo, não, né? Fico, mano. Só que eu fico com mais pena ainda de não ver o dinheiro. Porque o cara, tipo assim, cara, o que acontece? Quando você começa a ver as vendas, você começa a ver dar certo e você fica com tesão de mudar de carro, mano. Isso é viciante também. Porque você não se acostuma com o carro. Cara, Que é o quando você próximo. fica com o carro 3 meses na garagem, tu já quer tacar fogo no carro. Fala, sai daqui. Mano, é impressionante. Então, tipo, ter esse giro de carro na tua garagem, na tua vida, é muito bom, mano. E É quando a muito gente gostoso. se apega a algum carro, sempre dá alguma coisa errada. Por exemplo, a gente tinha uma Tiguan Airline, que o Léo arrematou também, que foi uma ótima compra, que eu fiquei apaixonada no Nossa, carro. carrão, eu lembro. A gente apegou. apegado à Tiguan Tiguan, apegado. Eu amava o carro e eu queria o carro pra mim. E eu falava isso pro Léo e ele também, eu gosto muito também. Acabou que a gente ficou sem pressa pra vender, cara. O carro ficou com a gente muito tempo. O carro E ficou com acabou. a gente, chegou a ficar... Ó, mas, cara, é o que eu te falo. Exemplo, a gente ficou com a gente 1 ano esse carro. 1 ano. A gente parou de anunciar, enfim. Foi uma parada bem tranquila. A gente usou o carro pra realmente caramba. Se apegou, entendeu? Foi o único carro que, assim, a gente realmente decidiu ficar muito tempo. E mesmo assim, 1 ano usando o carro, cara, a gente gastou pra caramba o carro. Acho que a gente ganhou 35 mil nessa operação. Cara. Entendeu? Então, assim, isso possibilita muitas coisas, cara. Você para de ter pena de tipo, usar o carro. Fora que hoje, você sabe, você é empresário, eu sou empresário, a gente sabe que é diferente se você chegar com um carro bacana em um lugar, a sua presença muda, né? O seu branding pessoal muda. Então, querendo ou não, você acaba vendo o carro como um investimento de base, entendeu, irmão? Investe pra sua imagem, investe pra sua personalidade, investe pro seu negócio e pro seu bolso como um ativo financeiro. Quando a gente fala de Rio de Janeiro, São Paulo, quando a gente vai pra uma reunião presencial, as pessoas reparam como é que você chega, não só como você chega Normal. de roupa, mas que carro que você chega. Você tá de Uber, tá a Com pé. certeza. Eu falo, a única pessoa que olha pra gente por dentro é Jesus, filho. O restante, todo mundo julga pelo que a gente tem. Adorei essa frase. Vem dizer, ai, não. E até Jesus ia gostar se tu viesse com um Camaro maneiro. Jesus de Camaro amarelo. Não, mas é muito legal, mano. É verdade. Faz toda a diferença nessa posição. E a X1, né? Tá lá? Tá lá. Amanhã eu vou pro Rio, vou dar tu pode usar. vou dar uma olhada nela. Ó, e tá à venda, tá? X1 M Sport 2022, 19 mil quilômetros rodados. Tá Quem zero. sabe o ano vai ser minha amanhã, hein? Essa Ó, eu fiquei comenta apegada. aqui embaixo, vire, compra o carro, tira o escorpião do bolso. É isso aí. Eu fiquei apegada a X1, tá? Ela tá com a gente um tempinho, porque, cara, a gente se apegou. Nossa. Tem carro que a gente se apega, que eu falo pra Léo, e se vier um baby, eu preciso de um carro. Adorei esse carro, vamos ficar com esse Aí eu carro. tive que prometer, eu falei, não, quando você engravidar, a gente vai ter um carro fixo. Tá vendo? Aí, já consegui. É carro Mas eu fixo não sei- até alguém decidir pagar. Entendeu? Tudo que tá na mão do Léo tá vendo. Mas, irmão. cara, ó, então, Se o Léo tem essa garrafa d'água e oferecem o preço certo, ele vem. Então, eu vou O dar um iPhone segredo. dele. Eu vou dar um segredo, de verdade, que eu tive pra minha vida. Eu quero que você grave isso, que eu falo isso pra minha esposa, e isso é desconfortável, mas é muito, muito bom. É uma chave, assim, que a gente tem, que é o seguinte. Tudo meu
tá à venda o tempo inteiro. Menos a esposa. Menos a minha esposa. Mas tudo meu tá à venda o tempo inteiro. Por quê? Porque é muito melhor você vender um bem e um ativo quando você não tem pressa e necessidade de vender do que quando você tem a obrigação ou a necessidade de vender aquele bem. Por quê? Venda, todo mundo que trabalha com venda sabe, venda é timing. Venda é timing. Cara, você pode ter um carro com muita liquidez e demorar 3, 4 meses para vender, e você pode ter um carro muito nichado e vender em um dia. Eu já tive um Audi A6 3.0 V6 de 333 cavalos que eu vendi em 2 dias de anúncio, blindado, 2016. Todo mundo virou e falou assim, esse carro não vai vender, mas ele vendeu em 2 dias de anúncio. Agora, eu já tive uma Tiguan Airline que ficou 4 meses sem vender. Então, o que é mais vendável? Uma Tiguan ou um Audi? Só que o que acontece? Quando você vende sem precisar vender, você vende para a pessoa certa. Quando você vende com a necessidade de vender, você tem que barganhar. Você vende com que pela galera que vai atrás de uma oportunidade financeira. E aí que você perde a sua margem. Então, por exemplo, nosso apartamento tá à venda. Acredita? Nosso apartamento tá à venda. E aí, cara, a Outro menina... dia foi corretor lá tirar foto do meu apartamento. A menina lá da Que administração virou pra mim e falou assim, não, mas você tá vendendo? Você quer vender? Eu falei, não quero. Ué, mas você tá vendo? Se alguém pagar, eu vendo. Eu coloquei acima do mercado. Tudo meu tá à venda e tudo tá num valor acima do valor de mercado. Se eu precisar vender, em alguma hora eu abaixo. Mas enquanto eu não preciso, se a minha casa vale 2 milhões, ela tá avaliada a 2 milhões e 500. Tá lá, irmão. E se alguém tiver o perfil exato de comprar a minha casa, ele vai lá e compra. Se não quiser, também tá tudo bem, a gente tá feliz ali. Aí de mim você vai pegar alguma coisa, entendeu? Apartamento, eu achei que eu era carro. desapegado. Eu ia lá e desapegado. Mas você, irmão, é outro nível de desapego. Desapega, leva embora. Não, é outro nível. E quando eu vou ver, as coisas já estão acontecendo. E ele, não, porque isso aqui veio um comprador. Cara, a gente, abrindo um parênteses aqui, convenci meu marido a comprarmos uma leve. Porque a gente mora na Barra da Tijuca, tudo muito perto, compramos uma bike elétrica. Maravilhoso. Achei incrível, maravilhoso. Ele, não, mas eu tenho um amigo meu que talvez queira comprar a nossa leve. Falei, peraí, comprar a nossa leve? A nossa leve é a nossa leve. Ele, não, tá, morreu o assunto. Semana seguinte, ele, linda, tá vindo um cara aí, amigo meu. Eu falei, legal, fazer o quê? Ele vai entregar uma bike. Falei, bike? Mas você comprou uma bike? Que bike é essa? Ele, comprei outra leve igual a nossa. Falei... Você comprou outra leve? Você tá querendo vender? Comprou? Comprei outra leve porque era uma oportunidade. O cara queria vender rápido, me vendeu a bike a tanto. Comprei. A gente vai vender a 2 tanto. Vai vender o dobro. Estamos com 2 leves lá em casa. Só pra você ter uma noção. Se perguntar pra eles, 2 estão à venda, tá? Sabe quanto custa uma leve dessa nossa? Uns 13 mil reais. Eu comprei por 2.500, cara. Não. 2.500. Aí outra Aí o Léo chega pra vendo. mim. Linda, vou começar a mas fazer isso Mas também. parece brincadeira, mas quando você fica desesperado, você vende a 2.500. Com certeza. Porque você quer giro na hora, entendeu? Agora, eu vendo em uma semana 5. Então, tipo assim, óbvio, o lucro disso é insignificante perto do lucro de um carro. Cara, a gente tá falando de 2.500, 2.000 reais, só que a gente tá falando de uma leve, que enquanto não vende, tô eu ali, uso, vou pra praia, vou pra igreja, vou pra isso, vou pra ali. Então, assim... E a gente usa, viu? Então, cara, tudo meu tá à venda o tempo inteiro. Eu prefiro vender todo bem meu sem ter a vontade de vender. Boa. Porque aí eu vendo pra pessoa certa, com valor adequado, e não fico apertado Boa. em momento nenhum. Vamos continuar falando de margem, lucro, que eu sei que é o que o pessoal gosta de ouvir. Vamos entender aqui, qual que foi o carro, o processo onde você teve o maior lucro? De quanto que a gente tá falando? Tá. Eu vou falar do último carro, que eu acho que foi uma das maiores oportunidades, assim, que eu comprei e fiz um repasse, tá? Mas acho que vai ser o carro que vai mais ter dado lucro, assim. É uma X5, né? Versão híbrida, 2023, 7 mil quilômetros rodados, não é de leilão. 0. Ela foi batida, né? O cara não tinha seguro, eu comprei. E a FIP era 530 mil, o mercado do carro era 600 e alguma coisa, porque era um carro blindado. E esse carro blindado vende muito bem. Eu comprei esse carro por 190 mil reais, cara. Nossa. E assim, nenhum airbag estourou, o carro ligava, andava, só tinha que trocar para-choque, capô, para-brisa e o kit radiador. Então assim, 35 mil, a gente zerava o carro, né? Então eu comprei por 190 e eu vendi o carro por 220.
Só que o que eu, Léo, decidi fazer, que é muito aquela parada do equilíbrio que eu tava te falando, né? Eu poderia pegar, investir aquele dinheiro, recuperar o carro e vender. Né? E aí eu ia ter ali 3, 4, 5, 6 meses de execução, de giro, né? Mas eu ia ganhar ali 200 mil reais, né? Só que eu decidi não fazer isso. Eu decidi pegar e vender no mesmo dia para um amigo meu, né? E colocar ali 40 mil no bolso. Com tudo pra fazer ainda. Com tudo para fazer ainda, sem gastar R$1, entendeu? Então, assim, foi um carro que eu gostei muito, né? É uma X5 que foi 190, se eu fizesse, eu ia deixar pronto ali por 220, mais ou menos, 215, ia vender com tranquilidade por 430, 450 mil cara, uma semana. Por quê? Porque era um carro de 7 mil quilômetros, blindada, 100 mil abaixo da FIP, quase 200 mil abaixo do valor de mercado, entendeu? E um carro que a gente tá falando sem leilão e sem sinistro. Então, só pra eu Então, entender, um você ia carro ganhar zerado. de lucro em um carro de leilão o que muita gente ganha em um imóvel de leilão. Com certeza. Investindo Com certeza. um dinheiro muito maior do Inclusive, que em um carro. quando a gente fala de imóvel de leilão, eu tô vendo muita gente trabalhar, falar, cara, imóvel de leilão, isso é bom, isso não é. Imóvel de leilão é muito melhor que carro de leilão, e eu posso ser sincero, como eu te falei, não existe o melhor mercado. Existe o mercado para cada tipo de necessidade. Então, por exemplo, quando eu falo de imóvel de leilão, eu acho que o imóvel de leilão é a melhor estratégia para alavancagem de patrimônio, construção patrimonial. Mas o mercado de leilão automotivo, de longe, mas eu tô falando assim, de longe, é o melhor para construção de renda. Então hoje, se você não tem renda, não faz sentido construir patrimônio. Primeiro você precisa ter renda para depois de ser estável financeiramente, você fazer uma construção patrimonial. Entende? Então eu vou te dar aqui alguns pontos para você aí de casa entender o porquê que eu tenho certeza que o leilão de carro é muito melhor do que o leilão de imóveis para construção de renda. Primeiro motivo, a diluição de risco, a diversificação do patrimônio. O que acontece? Enquanto você compra um apartamento com 100 mil, você consegue comprar 3, 4 carros. 200 mil, 1 milhão, você compra vários carros. Então, o valor de um imóvel, você consegue comprar vários carros. É o princípio de qualquer negociação financeira, o que é a diversificação. Nunca coloque todo o seu dinheiro em uma caixa só. Diversifica. Por quê? Porque você também dilui seu risco. Sim. Às vezes um ativo vai estar subindo, um vai estar descendo, um tipo de imóvel pode dar problema, um carro pode dar problema. Então, quanto mais você investir, né, menos risco você vai ter. Fechou? Perfeito. Além da diluição do risco, você tem um segundo ponto, que é a liquidez. O que é mais fácil? Você vender um imóvel ou você vender um carro? Você já teve a oportunidade de vender um imóvel? A nossa experiência foi horrível. Pelo menos 1 ano, 2 anos, imóveis que estão baratos, abaixo do preço de mercado, totalmente reformados e uma ótima localização. Então, assim, não tô falando que não dá para vender imóvel 1 mês, 2 meses. Mas a realidade é que para você vender um imóvel, a média deve ser no mínimo 6 meses. No mínimo. Com certeza. Entendeu? Então, você tem uma liquidez muito maior no ramo automotivo. Então, presta atenção, você tem uma diluição de capital, uma diluição do risco, você tem, além disso, uma que eu acabei de falar, esqueci. Diversificação. Uma diversificação, você tem... Diluição de Diluição risco. de risco. Uma diluição de risco, tem mais uma coisa. Calma aí. Tá, você dilui seu risco, além disso, você tem uma liquidez muito melhor no leilão automotivo. Sim. Além disso, tem um terceiro ponto. O que é o terceiro ponto? É uma burocracia muito menor. Hoje, por exemplo, para você trabalhar com leilão de imóveis, é muito difícil alguém te indicar vocês sem um advogado especializado. No leilão de carro, você não precisa de advogado. Entendeu? Você pode comprar um carro de financeiro, você lê um edital, é muito fácil. Dentro do leilão de imóveis, essa parada de, cara, ocupado, desocupado, prazo para entrega, se tem débito, se não tem, o carro ali, principalmente o carro extrajudicial, né, é muito tranquilo de se resolver. Além disso, você tem uma outra coisa que para mim é um ponto muito importante, que é a possibilidade de você usufruir do seu bem. Além disso, tem uma outra coisa que também é muito importante, que é o quê? O custo de manutenção. Ou seja, dentro de imóvel, você tem o IPTU, né? Além do IPTU, você tem o custo de condomínio, que é um custo mensal significativo. Dentro do carro, você não tem um custo de condomínio, ou seja, você aproveita o carro e mesmo assim você não tem um custo mensal. Você tem um custo de um IPVA, que já vai estar na conta da venda,
né? E muitas vezes você nem paga, porque você compra ali em maio, vende 2 meses depois, 3 meses depois. Então a maioria dos carros você nem paga IPVA, isso nem entra. Então você não tem um custo de utilização, entende? Então tem todos esses poréns que me fazem achar que o carro é muito melhor para gerar renda. Fora que, por exemplo, hoje eu alugo BID. Cara, um BID eu alugo por 1.500 semana. Então a gente tá falando de 6 mil no mínimo por mês. Um carro que me custa de 80 a 90 mil. Pronto. Então a gente está falando de quase 10% de ROI por mês. E é o aluguel, né? O dinheiro ainda desceu. Então, o carro desceu. Para realizar renda, cara, é muito melhor. Agora, o que o imóvel é bom? E aí eu não tiro a possibilidade do imóvel ser bom. A alavancagem de patrimonial. Então, tipo assim, você dá 5%, por exemplo, tipo, leilão da Caixa, você dá 5%, financia 95%, aí você pega um consórcio, tal, a própria parcela você paga com o aluguel, beleza. Agora, se você não tem renda, você vai estar apertado, vai querer vender rápido, você vai querer fazer dinheiro. E aí o que vai acontecer? Você vai tirar todo o seu lucro porque você está com pressa. Agora, se você já tem uma renda, já ganha 30, 40, 50, 60 mil por mês de carro, você fica tranquilo e consegue esperar o que a gente falou, o timing certo da venda. Entendeu? E aí você tem uma alavancagem patrimonial muito grande. Então cada mercado traciona você de uma forma diferente, entendeu? Cara, fantástico. E por que as pessoas ainda têm um certo preconceito com o mercado de leilão? O que hoje você acha que, putz, o cara não vai comprar porque ele tem um preconceito, ele acha que não vai conseguir ter liquidez para poder vender o carro? Tenta desmistificar isso aí de quem tá assistindo a gente. Tá. Cara, eu acho que o maior preconceito do carro de leilão vem pela falta de entendimento do que é um carro de leilão. Então, por exemplo, primeira coisa, o famoso PT. Ah, esse carro é PT? Quando você pensa em PT, cara, o que você pensa? Perda total, é um carro partido no mesmo. Sendo que, na realidade, a categoria PT, ela vem de um lugar que não vale a pena recuperar. E por que não vale a pena recuperar? Porque a seguradora ela tem uma responsabilidade jurídica de recuperar de uma certa forma. Primeira coisa, o carro não pode passar de 60% do valor da FIP na recuperação. Ou seja, se meu carro vale 100 e ela gasta 60 para recuperar, já é considerado PT. Essa é a primeira coisa. Caramba. A segunda coisa é porque ela não pode recuperar em qualquer lugar. Precisa ser em uma oficina credenciada, uma oficina autorizada. Uma outra coisa é que ela não pode comprar peça no mercado paralelo ou peças usadas, mesmo que sejam originais. Ela precisa comprar peça na montadora, na revendedora, na concessionária. E isso encarece muito a recuperação do carro. Então, por exemplo, a gente tem farol de Porsche, né? Que muitas vezes eu posto lá no Instagram e aí tipo, a galera fala, nossa, você vai gastar 100 mil nessa recuperação. E eu gasto 30, eu gasto 20. Mas por quê? Porque as pessoas elas pegam o custo de uma concessionária, o custo de um mercado novo, né? Então, cara, o que acontece? Você pega um farol de Porsche, ele varia de 60 mil até 5 mil. Eu tenho uma Porsche Cayenne de 2018 que eu paguei 5 mil reais por farol. Entendeu? Então, olha como é diferente a precificação de peça. Então, pô, se você paga 61 farol, 21 capô, 31 paralama, daqui a pouco você chega facilmente nesses 60% e inviabiliza a recuperação. Então, a primeira coisa é essa. Mas a segunda coisa é porque muitas vezes, principalmente em carros importados, você tem peças que demandam um envio. A importação. E aí você tem um tempo ali, né, de espera de 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes até 90 dias, né, para aquela peça chegar até você. E você, com uma seguradora, uma Porto Seguro, uma Allianz, né, você prefere indenizar o seu cliente, tá? Para ter um bom relacionamento com ele, né? Do que fazer o cliente esperar 90 dias ali pela sua peça. Então você indeniza o cliente, pega o carro e você joga o carro no leilão. Ou seja, você vai reaver aquele dinheiro e você vai manter, né, aquela relação, uma boa relação. Então muitos carros, cara, teve carro, eu já postei isso, isso no meu Instagram, teve carro que eu peguei dentro do leilão que eu gastei 4 mil reais pra poder fazer e eu teve 2 dias de oficina. Por quê? Porque tocou em um módulo que é R$1.000 e que até dava para recuperar, só que a seguradora tinha que importar, era 90 dias, ela decidiu indenizar o cliente. Cara, que loucura. Entendeu? Irmão. Então você tem que entender o seguinte, cara. Primeira coisa, carro de leilão não é carro muito batido. Existe muito carro de leilão que não pega longarina, existe muito carro de leilão que não pega airbag, existe muito carro de leilão que não pega mecânica. Inclusive, a maioria dos carros que eu pego, se não 100%, acho que 95% dos carros não tem problemas estruturais e não tem problemas mecânicos. São só problemas de lataria e de airbag. Coisa simples de se resolver, que não mexe em absolutamente nada da qualidade do carro. Então, muito do receio desse mercado vem pelo desconhecimento do mesmo. E essa peça mais barata que você fala, a qualidade dela ela é
Exatamente semelhante? igual, pô. É mesmo? Cara, é uma peça original. Por que é tão mais barato, então? Então, porque a gente tem, vamos lá. Primeiro, você não compra, eu, Léo, não compro peças zero, né? Qual peça que eu compro zero? Peças que têm uma vida útil. Então, por exemplo, um capô, ele não tem uma vida útil. Sim. Já um alternador tem uma vida útil. Um motor tem uma vida útil. Mas um paralama não tem uma vida útil, é uma peça de lataria. Entendeu? Então, assim, a maioria das peças que eu compro, elas são usadas. Essa é a primeira sacada. Caraca. Tá? Óbvio, eu não vou comprar um amortecedor usado de um carro muito antigo, porque senão eu tô trocando 6 por meia dúzia. Sim. Amortecedor você compra novo. Agora, agregado. Agregado eu compro usado. Entendeu? Então, por exemplo, tem várias peças, aí você precisa entender qual peça vale a pena, qual não vale, né? Mas a maioria das peças, principalmente de lataria, que é o que eu falei aqui, que eu mais troco em carro, né? A gente tá falando de peças usadas. E, cara, como é que isso chega a mercado? Nos carros grande monta. Ou seja, carros grande monta, que são carros que não são recuperáveis, lojas credenciadas ao Detran, né, compram esse carro, que é o famoso desmanche, legalizado, tá tudo legalizado, tem nota de entrada, tem nota de saída, eles categorizam as peças e vendem como uma peça normal. Ou seja, você tem, vamos supor que hoje você tem um Audi Q3 e o seu Audi, ele é variado na traseira, né, ele tem uma colisão traseira, tá? Só que a frente dele tá impecável. Só que, mano, a batida veio até o meio do carro. É impossível recuperar aquele carro. Ele vai ser um grande monta. Tá? Ou seja, você e ninguém vai poder recuperar aquele carro e voltar a andar. Tá? Então aquele carro ele vai a leilão como sucata, é a famosa sucata. Essa sucata, empresas, né, especializadas nisso vão comprar aquele carro, né, e eles vão desmontar, eles vão cortar o carro e vão vender todas as peças que ainda sobraram. Então, por exemplo, bateu na traseira, mas o farol tá intacto. É uma peça original, intacta. O capô tá intacto, é uma peça original, intacta. Tem os bancos do carro que estão originais, intacto. Então vai pegar essas peças que sobraram, que estão com excelente qualidade e vão vender pro mercado. Faz Entendeu? sentido. Elas são originais, Que loucura. elas estão em perfeito estado, só que elas são muito mais baratas. Quando a gente pensa, né, que a peça é muito mais barata do que na concessionária, eu fico... Nossa, já vem como? É tipo É o papelão. famoso desmanche do tio João. Os preconceitos, porque como que pode? ser tão mais Caraca, barato mas faz assim? muito sentido. Faz. Que loucura. Faz todo sentido. E, vamos lá, se o mercado é tão bom assim, se é tão lucrativo assim, por que não tem tanta gente ainda nesse mercado? Você sente que é um mercado hoje cheio, vazio, tem muito profissional que faz? Porque, assim, de profissional que se destaca, eu conheço poucos. Verdade. Pra não dizer que eu conheço só você em relação ao leilão de luxo, automotivo de luxo. Por que você acha que isso acontece? É difícil entrar nesse mercado? Boa, vamos lá. Primeira coisa, o mercado de leilão, ele até está sendo muito conhecido hoje. Tem muita gente olhando, muita gente conhecendo, tem muito curioso, né? Então tem muita gente participando. O que ainda tem muito pouco conhecimento é no mercado de leilões de colisão, né? O mercado de leilões de seguradora, né? Que é o famoso PT, que é o que eu acabei de falar que é onde está o dinheiro, né? Só que assim, o que acontece? Hoje o leilão está sendo muito conhecido, porque as pessoas percebem que isso é uma oportunidade, cara. O leilão a gente tem desde a época antiga, cara. O leilão é muito antigo, o sistema de leilão é muito antigo. Então, assim, hoje as pessoas estão percebendo, estão vendo. Há 15 anos atrás era muito desconhecido, né? Hoje em dia já está bem mais conhecido, principalmente pelas pessoas que estão publicando online, que estão mostrando os pátios e tal, pelos influenciadores digitais. Então, assim, está se tornando muito conhecido, só que pessoas que não têm entendimento. Então, muita gente toma prejuízo, não porque o mercado é ruim, mas porque não tem entendimento daquilo que elas estão fazendo. Agora, eu acho que as pessoas não compraram ainda a ideia do leilão de seguradora porque elas não sabem avaliar e não sabem o que fazer com ele. Dá medo, né? Dá muito medo. Se visse um carro desse... Mas eu dá morreria muito de medo, principalmente quem não entende de recuperação. Cara, ver um carro todo batido fica morrendo de medo. Isso é normal, eu também ficaria. E eu fiquei no início, né? Eu lembro que eu peguei um pequena monta que hoje eu olho e falo assim, mano, o carro não tinha batida nenhuma. Só que na época eu fiquei desesperado. Pô. Desesperado. Eu falei, mano, o lembro. que eu fiz da minha... Quando eu vi o carro chegar, eu falei, o que eu fiz da minha vida? E essa história é engraçada, porque não sei se o Vini sabe, mas o Léo, assim, eu era estagiária, eu ganhava R$1.200 por mês. O Léo, né, tinha passado por esse processo que ele falou do incorporador, então ele tava sem ganhar nenhum dinheiro, ele tava desempregado, entre aspas, sem nenhum negócio. A E deriva. aí, a deriva, tentando entender o que ele ia fazer da vida dele, eu, estagiária. E ele falou, não, acho que eu vou começar a fazer isso, comprar carro batido e recuperar pra vender. Aí comprou a mentoria, como ele já falou aqui,
E a primeira vez que ele achou uma oportunidade... Nossa, essa história foi muito boa. A primeira vez que ele achou a oportunidade pra comprar um carro, que era a nossa C250, né? C250, nós estávamos em Visconde de Mauá. Quando a gente achou, ele tava no telefone, no computador, olhou, falou, caramba, é uma ótima oportunidade. Fez as contas de quanto que ia dar mais ou menos a recuperação e quis arrematar o carro. Só que a gente tava em Visconde de Mauá. Visconde de Mauá não tem sinal, não tem internet. O que o Léo fez? No carro, ele me botou pra dirigir, pra gente ir pra cachoeira. A gente tava indo pra uma cachoeira, me botou pra dirigir na hora do leilão, era ao vivo, o leilão é ao vivo. Depois você pode até contar como funciona esse processo do leilão. Ele ficou gerenciando aqui quando que ia sair. Quando chegou no lance dele, eu acho que você tinha programado, né, um lance automático. Eu programei o lance automático porque eu sabia que eu ia ficar sem internet, só que já tinha chegado no meu lance e não tinha entrado o carro em pregão ainda, ou seja, é muito difícil aceitar. Por quê? Porque quando chega o carro no pregão que as pessoas dão o lance, entendeu? E o meu já tinha chegado e tava barato. E aí a gente tava no carro e aí chegou no carro dele, ele tava... Chegou no carro que ele queria arrematar, ele tava no banco carona, ele chegou no meu carro. Quando chegou no carro dele, a internet caiu. Pá! Putz, Mano, caiu. Acabou a internet. A gente saiu correndo. A gente começou a rodar Visconde de Mauá. Aí estacionamos o carro, fomos de restaurante em restaurante. Tem Wi-Fi, tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi. Que lugar que não tem Wi-Fi, gente? Meu Deus. E a gente procurando Wi-Fi com achou... sequência. Não, a gente achou o Wi-Fi numa pousadinha. Uhum. Aí já tinha passado o lote, eu falei, putz, perdi. Perdeu o carro. Perdi o carro. Já era. Aí a gente foi, curtiu. E fomos pra cachoeira e curtiu tal. Nosso dia, falou, poxa, que pena, vão ter muitos outros. Era o primeiro do Léo, vão ter outros e tudo. Mano, aí quando a gente chegou em casa... Quando a gente voltou pra pousada que a gente tava lá em Visconde. Tava lá o e-mail. Só chegou o e-mail. Lance vencedor. Eu falei, é golpe. Isso com certeza é golpe. Aí Mano, quando o carro chegou lá em casa, eu lembro do Léo olhar e falar assim, o que eu fiz? O que eu fiz? Você vê um carro batido? Um boleto de 112.500, eu fiquei desesperado. Não, 111.500, eu fiquei desesperado, irmão. Você não pensa no lucro na hora, né? Você pensa, eu falei, mano, o que eu fiz da minha vida? O carro batido, eu não entendo nada de carro. Carro lá em Santa Catarina. E tem um ponto importante. Se você der o lance, e você não pagar, por exemplo, você decidir tem uma cancelar... multa de 20%. Antigamente, eles não negativavam seu nome. Hoje, a maioria do leilão negativa o seu nome. Negativa? Negativa. Ó. Se você não pagar a multa, negativa seu nome. Pra responsabilizar até, senão vira uma Antigamente, você só perdia a conta. Aí você caras... fazia uma outra conta e tava tudo bem, ficava trocando de CPF. Hoje em dia, não. Hoje em dia, negativo. A maioria dos leilões, eles já estão negativando. Caraca, irmão. E se você pudesse dar um conselho, assim, como começar? É simples, não é? Tem mercado suficiente pra você criar seus concorrentes? Então, como funciona? Eu vou ser muito honesto, cara, que é uma coisa que às vezes você de casa não acredita, mas se eu posso te dar um conselho compre uma mentoria. Compre uma mentoria, invista em um curso, faça esse investimento em você. Sabe por quê? Porque, cara, eu comprei uma mentoria e mesmo assim eu tive muitas dificuldades. Eu falo assim, sem dúvida nenhuma, com certeza eu não chegaria nem na metade se eu não tivesse pago por isso. Porque é um tempo, cara, que você economiza. É uma dor de cabeça que você economiza, é uma avaliação que você aprende. Então, assim, você já fica com um suporte totalmente diferente. Então, assim, é um mercado, cara, que ele é simples, mas ao mesmo tempo ele dá muito medo. E ele é um mercado que, às vezes, para quem tá fora, é muito difícil entrar. Depois que você entra, você percebe que é simples. Sim. Mas até você entrar, dá medo, é difícil, parece complexo, são várias nomenclaturas diferentes, é uma avaliação, parece muito difícil. Então, assim... A dica que eu dou pra você e todo mundo que quiser começar invista em conhecimento. Principalmente dentro do mercado de leilão extrajudicial focado em carros batidos. Agora, uma coisa que é engraçado, né? A pessoa, ela quer entrar no mercado de leilão, ela quer ganhar dinheiro com isso. Ela tá até disposta a pegar 30, 40, 50 mil pra comprar um carro, mas não tá disposta a dar 5, 10 pra aprender a fazer isso. O que vai acontecer? Ela vai perder os 5, 10 dela. É isso. No carro, entendeu? Porque não faz sentido, a conta não bate. Com certeza, se você não comprar a mentoria, o custo que você vai ter para você ter um aprendizado que você poderia ter na mentoria vai mais do que dobrar o valor da mentoria. Isso daí sem dúvida nenhuma. Cara, eu acho que isso é na vida, né? Tipo assim, não só no mercado, principalmente no seu mercado, que ele acaba sendo um pouco mais complexo e tudo mais. Mas, cara, no mercado empresarial a mesma coisa. Exatamente. Tipo, se você decidir, ainda mais ser empresário no Brasil tem um desafio do caramba, é super solitário você tá ali sozinho, não tem ninguém te apoiando.
Cara, se você não tem um mentor, se você não tem ninguém pra poder compartilhar suas dores, você vai quebrar a cara. Exato. Vai quebrar a cara na contratação, vai quebrar a cara. Hoje, um dos nossos braços, que é a corretora, cara, eu vejo o como a gente bate na questão de. A gente, cara, tudo. Por exemplo, nós fomos dar uma massagem para as mulheres no Dia das Mulheres. Maneiro. Irmão, as mulheres assinaram o termo de tudo. Eu aceito, eu tô indo por livre e espontânea vontade, eu sei que é importante estar com roupa leve. Mano, sem sacanagem, esse papo de 7 termos, porque Porque isso você não sabe o que vai acontecer, Exato. é óbvio. Isso E aí o cara que tá começando a empreender agora, não faz isso, vê alguém com uma intenção má, e aí, mano, bota na justiça, ganha, e pronto, o cara já começa com E você que negativo. quis fazer uma coisa interessante, que foi atrás. É bom, isso, muito é bom. isso, é muito importante. E pra pessoa que quer começar nesse mercado, fala aí suas redes sociais pro pessoal, como que ela Boa. começa, Vou o que ela fazer faz. melhor. Minhas redes sociais estão aqui, mas se possível eu queria deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Posso Claro, fazer? óbvio. Então aqui embaixo eu vou deixar o link de inscrição da próxima turma de mentoria, tá? Eu não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo vai ter vagas abertas, eu tô abrindo vaga mais ou menos daqui a uma semana e meia. Então se você quiser participar, o link vai estar aqui embaixo. Clica, já se inscreve. Se você passar no filtro que a gente coloca, a gente já vai entrar em contato com você. A gente vai marcar uma call de venda para a gente poder entender melhor você e apresentar um pouco aqui do projeto. Tá bom? Então, a melhor dica que eu posso te dar é invista em você, invista nisso. Porque, e uma coisa que eu falo tipo, lá na mentoria é o seguinte, se você comprou a mentoria e você fez tudo que eu tô te falando, se você não conseguir comprar um carro com 40%, 50% de desconto, eu te devolvo o teu dinheiro com tranquilidade. Todo o dinheiro que você investiu. Então, assim, não tem muito como perder, cara. Clica aí e investe, porque com certeza vai valer a pena pra você. Muito bom, muito bom. Queria agradecer, então, você que está nos ouvindo. Obrigada por nos ouvir até aqui. Espero que você tenha gostado muito desse nosso papo, dessa nossa troca. Se você quiser mais conteúdo como esse, conta aqui pra gente nos comentários, que a gente vai ter o prazer de trazer pra você. Agradecer nosso amigo Vini também, que é um amigo querido, nosso mentor também aqui. Viu? Negócio de mentoria, a gente compra A gente também. faz, tá, gente? A gente não só vende, não. Gerações Club. Isso aí. Nós compramos na planta, entendeu? É Compramos isso. na planta. Eu queria agradecer o Vini Pirâmide no também. comecinho. Gente, Quer muito agradecer ao obrigado. marido. Foi incrível. Aprendi muito, sempre aprendo muito com vocês. E é importante, se inscreva nesse canal. E, cara, de verdade, o Léo hoje, pra mim, é a maior referência no mercado de leilões. Então, se você tem algum interesse, e às vezes até mesmo você fala, poxa, mas eu não tenho capital para poder investir no mercado de luxo. Mas, cara, a base, a premissa é a mesma. Não tem. Exato. O que ele vai te passar não é pro mercado de luxo, é pro Exato. mercado de leilão de carro. Isso aí. Então é muito importante mostrar isso. Boa. É isso. Muito bom. Fechado, vambora. Tamo junto. Gente, muito obrigada. Obrigada, beijo. Valeu, gente.